Ásia, ele foi diretamente para Macedônia. Vai ser bem interessante. É que nessa segunda viagem, foi a viagem, eu acho, mais intensa, hein? Onde realmente se abriu muitas igrejas novas. Ele viajou muito tempo. Não sei se é nessa viagem ele ficou em Efésios depois de 3 anos, na última viagem. Mas Efésios foi aberto na segunda viagem. Então, foi um grande trabalho. E também o Lucas, não mostrei aqui, está ainda ali, a partir de. Foi Derbe, hein? Não, Troade. Foi em Troade que o Lucas se juntou. Aí eles foram em 4 depois para evangelizar a Europa. Hein? Foram o Silas, o Paulo, o Timóteo e o Lucas. Então eles tinham uma unção, um poder muito grande em 4. Hein? Era muito bom. Então vamos ler. E o Lucas, que escreveu o Evangelho, o Lucas não era apóstolo. Hein? Ele era de lá. Então ele escreveu o Evangelho. Depois de ter ficado com Paulo, mais tarde, depois ele foi visitar lá em Roma. Ele ficou viajando com ele, a gente vai ver aqui. Então, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Né? Aí vou começar, na verdade, no versículo 37 do capítulo 15. Para a gente relembrar, antes de entrar no capítulo 16, ele já tinha começado a viajar nesse final do capítulo 15. Então, capítulo 15, versículo 37. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos, o Marcos, tinha se separado deles na Panfilia, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu então Silas e partiu. E os irmãos o entregaram aos cuidados graciosos do Senhor. Então, você vê que aqui ele já tinha partido, então, como Silas. Então, ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá, que já tinha sido abertas na primeira viagem. A segunda viagem missionária de Paulo. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um homem, um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Então, essa mãe, ela tinha se convertido na primeira viagem. Agora, o filho, ele começou a seguir também o cristianismo. Né? Ela e o filho, eles eram judeus. Mas o pai, está escrito aqui, ele era grego. Os irmãos em Listra e em Ícono o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partir, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Essa aqui é muito importante. A gente não pode misturar as coisas aqui. Porque eles não tinham ido lá no Concílio de Jerusalém, justamente porque tinha uns irmãos que tinham chegado em Antioquia pedindo que os gentios não pudessem crer assim em Jesus sem ser circuncidados também. Estava seguindo um pouco da lei aqui. Isso. Aí eles foram para Jerusalém, e Pedro, foi Pedro e quem mais? No concílio. Pedro falou para eles. Não, ele foi com Barnabé para Jerusalém, no concílio. Sim, para ver o que eles falavam. Então, se tinha mesmo que circuncidar ou não, vocês lembram? Então, Pedro mandou uma carta, foi Pedro que escreveu a carta, para levar para Antioquia, falando, não, basta só vocês não comer animais consagrados, sulfados, e não ter imoralidade, esse tipo de coisa. Então, foi uma carta que foi. Mas não precisa circuncidar, que a gente não vai pôr um jugo sobre os novos gentios, cristãos gentios. É ali. Sim, mas quem escreveu? Quem foi que... O Pedro é mais um. Isso aqui é 30 e quantos anos depois da ressurreição de Cristo? 50. Não, no ano 50. Uns 20 anos, 15 anos depois, 15 a 20 anos depois da ressurreição de Cristo. Esse aqui, hoje. Entendeu? O primeiro concílio foi 10 a 15 anos depois, né, quando eles foram lá no capítulo 15. Então, aí,
Aqui eles falam, então, que ele, estranhamente, o Timóteo, então, não estava circuncidado. Por quê? Porque o pai era grego. Então, ele não circuncidou ele não era judeu. A mãe era judia. Mas o pai não, era grego. Então, ele não queria saber de circuncisão para o filho. Então, ele não estava circuncidado. Logicamente, o Paulo devia falar, não tem problema. Eu fui lá no concílio, eles não estão pedindo a circuncisão. Basta você só não comer isso, não ter imoralidade. Só que aí não. O que ele fala aqui, o Paulo? Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partir, pois todos sabiam que o pai era grego. Então, ele insistiu para ser circuncidado. Por quê? Para não ter problema depois. Aí a gente tem que entender duas coisas diferentes. A circuncisão que era pedida pelos dois irmãos que foram para Antioquia, falaram, não, os gentios não podem ser convertidos sem ser circuncidados. Era porque esses judeus estavam falando que a circuncisão salvava. Eles não vão ser salvos se eles não são circuncidados. Aí o Concílio de Jerusalém fala, não, tem nada a ver. Eles vão ser salvos porque quem agora é circuncidado no lugar da gente é Jesus. Então, a circuncisão ela não tem mais nada a ver com a salvação, certo? É aqui ele está falando, ele pediu ele circuncidar. Não porque ele achava, você vai, para ser salvo, você precisa ser circuncidado. Não, é por causa dos outros. Simplesmente para não ter problemas com o povo da região, com os judeus da região. Então, ele fala, vai se circuncidar, que assim a gente vai ser mais fácil. Entendeu? Porque esses judeus eles não vão entender se você não tem circuncidado. Não, mas eles sabiam, está escrito aqui que eles sabiam que ele era grego, o pai. É que ele não era circuncidado. É por isso. É por isso que... É como o Paulo falou. Não, isso aqui não tinha registro. Porque, imagina, não tinha internet. Na região, todo mundo se conhecia. Meu irmão, vou falar para você, era uma organização tão grande para você ver. Não, tinha registro, claro, mas não haja circuncisão. Que não era judeu, não, estava tudo. No nome tinha um. Não, já tinha registro na antiguidade. Agora, não em relação à circuncisão. Não, se você era. Todo mundo que era judeu era circuncidado. Todos. Eu sei, mas estou falando assim, alguém revistava para ver? Não precisa fazer circuncidado. Não, mas eles sabiam que ele era grego. Por exemplo. Ele podia falar que era. Não, mas aí tudo bem. Poderia falar. Mesmo uma vez circuncidado, eu acho que ele nunca precisou mostrar. Isso que eu tô falando. Não, você tem razão. Nesse sentido, você tem razão. Ninguém fala baixa a calça. Quer dizer, não tinha calça. Abra o negócio, levanta a túnica para ver se... Claro que não. Agora, mas a fala dele, eu acho que ele não falava nem aramaico, entendeu? Então, ele só falava grego. Então, o cara que só fala grego não é judeu. O pessoal já ia desconfiar. Ele era de entendeu? Os costumes dele já diferentes. Isso, aí eles iam falar para o Paulo, quem é esse cara lá que está viajando com você? Esse grego aqui, entendeu? Aí fala, não, ele se converteu e até se circuncidou. Todo mundo está de testemunho. Que ele passou, porque passa pela circuncisão, um adulto. Eu vou te falar, não é fácil, não. Todo mundo sabe, ficava sabendo. É um sacrifício terrível. Não, mas criança é uma coisa, agora adulto. Não, até 7 dias. É por isso que mas depois dói, porque sangue, imagina. Não é capaz, mas... Não, entendi. Mas dói. Porque o pênis, ele dói, né? Vai sarando, de repente, aumenta o tamanho. Não, mas ele corta a pele, é muito baixo, né? Não, quem eles precisam fazer isso, sabe? Quem tem essa doença? Não é fimose, não. O judeu faz com todas as Não, eu sei, mas hoje os adultos falam que tem fimose. Sim, mas também hoje tem anestesia, coisa assim. Antigamente não, né? Não, eu não fui circuncidado, não tenho fimose. Eu também não. A fimose é um defeito. Eu sei, o Vicente tinha. Fimose? Isso. Então, aí você... Então, pronto. Então, mas quem não tem, não... Todo mundo tinha, porque se circuncidava era porque tinha, então todo mundo tinha. Não, eles se circuncidavam, não tinha nada a ver com doença. Todos os judeus, eles receberam no Antigo Testamento, Moisés,
que para reconhecer quem era do povo de Deus, tinha que passar até o 7º dia pela circuncisão. Isso aqui era uma marca, é como uma tatuagem. Era uma marca, isso aqui é do povo de Deus, é judeu. Porque judeu não é uma nação, é israelita, ou o que você quiser, a nacionalidade. Judeu é uma religião. Mas se a pessoa for adulta e ela já for normal, como que vai circuncidar? Eles vão cortar, se for fazer a circuncisão normal. Pegar o prepúcio, chama prepúcio, o pedaço que você tira. É a parte da pele que sobra. Isso, mas quem é adulto não tem isso. Amor, você é a pele, não tem nada a ver com... Quem tem fimose não deixa crescer o pênis. Então precisa cortar. Mas quem não tem, é largo o prepúcio. Não tem problema. Entendeu? Aí não dá esse problema. E a circuncisão não era nem por causa de limpeza, nem por causa... Era realmente um... Porque naquela época, os egípcios, eles fazem cicatrizes para se reconhecer entre povos. O povo de Deus, a cicatriz, era a marca, quer dizer, era a circuncisão. Mas eles dizem que não é bom para a saúde. Não os hebreus. Não os hebreus. Isso falam hoje, porque não vai acumulando coisa, então falam que é melhor para a saúde. Mas todos que não... Mas Miriam, você conhece alguém que não é circunciso? Que morreu porque não se circuncidou? Então tem nada a ver com a saúde. Claro que ele pode pegar infecção se não lava. Mas, entendeu? Você tem um mínimo de higiene, então você nunca vai ter nenhum problema. Isso aqui é normal. Então vamos continuar, né? Entender? Só uma coisa. O Paulo fez isso, como falou, para os outros. Para calar a boca do pessoal. Porque eles também, em Coríntios 9, ele faz tudo para poder atingir melhor, ser um missionário. Ele diz, quando estive com os judeus, vivi como os judeus, para levá-lo a Cristo. Quando estive como os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse mundo para levar a Cristo aqueles debaixo da lei. Sim, mas então, mas só se você lê isso agora, Miriam, a gente pode pensar, não, mas então é bom todos se circuncidar para agradar os judeus. Mas é isso que você está lendo aqui, para agradar os judeus, eu agia de modo a agradar. Isso foi uma exceção, Miriam. Isso tem nada a ver, o que você leu aqui não tem a ver com o pedido de circuncisão, certo? Ele simplesmente falava, por exemplo, hebraico ou aramaico, ele ia nas sinagogas para evangelizar, mas não é relacionado à circuncisão. Porque essa aqui realmente é uma exceção que ele fez, porque todo mundo estava sabendo que ele queria levá-lo junto. Sim, sim. Certo? Tipo assim, se ele chegasse lá, de repente o judeu ia falar para ele, mas você não é nem isso. Exatamente. O que você está fazendo aqui? Você não tem... Aí ele já falou, não, eu sou, mas eu já larguei. Me circuncidei. Exatamente, você não tinha mais essa coisa. Às vezes a gente é muito quadrado também. A gente tem que tomar cuidado, principalmente eu. Assim. Sou muito quadrado. A gente vê que lá, o próprio Paulo, ele fala, não, para eles ficar quietos, vai fazer a circuncisão. Não era qualquer coisa. Era meio complicado. Se ele chegasse lá já, né? Entendeu? Então ele falou, não, mas é melhor você fazer. Você quer acompanhar a gente? Seria tão bom. Vai fazer só. Entendeu? Mas você, não, jamais. Eu já ia falar. Primeiramente, porque dói. Não é? Então vamos lá. Foi circuncidado antes de partirem, pois todos, você vê, todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. E não esses crentes qualquer, mas o que era referência era os irmãos apóstolos de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Então, quando ele ia pregar, evangelizar, a referência dele não era a Antioquia, a igreja onde ele via, apesar de ser a maior fora de Jerusalém, mas ele se referia sempre aos apóstolos e à igreja de Jerusalém. E isso é uma referência importante, porque hoje não tem mais essa referência. Se abre igrejas, se constitui apóstolos hoje, em vez de todos se referir aos apóstolos da primeira igreja. É pronto. Em seguida, Paulo e Silas viajaram para a região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia.
como a gente viu lá para cima, né? Então, porque quando ele impediu, ou tinha empecilhos para ir, ele não sabe muito bem como isso, mas são sinais, né? Que ele recebeu. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção da Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Quer dizer que eles não deixaram os guardas lá na fronteira, os outros povos, falando, vão embora daqui, sei lá o quê. Não sei, não permitiu. As portas ficaram fechadas. Assim seguiram a viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, que já está na Europa, em pé, lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então, decidimos, e a partir daí, quando ele fala decidimos, o Lucas também foi. O Lucas foi ele estava morando em Troade. E o Lucas, ele viu o Paulo e falou: vocês estão evangelizando, que legal, eu também. Eu recebi um ensino cristão, nananina, por vários motivos. Que a gente não sabe também muito claramente por quê, mas a gente sabe que a partir dali, quando ele fala, então decidimos, você vê que nessa Bíblia tem um desenho, embaixo até escrito, despontindiante Lucas, o autor de Atos e do Evangelho de Lucas, começou a viajar com Paulo. Então, a partir daqui, eles eram 4. Eles eram Timóteo, Lucas, Silas e Paulo. Silas tinha acompanhado Paulo desde Antioquia, Timóteo na primeira parada, e agora Silas. Lucas estava junto com eles? Agora Lucas. A partir de agora ele se juntou. Quando chegar em Troada, agora. Ele não, vou reler. Em seguida, Paulo e Silas, que estava junto com Timóteo, aqui não, ele não está mencionado, mas estava. Então seria assim. Em seguida, no versículo 6, Paulo, Silas e Timóteo viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia, toda essa região que a gente viu, né? Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção da Bitinia. Também não deixou, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, então, seguir a viagem pela Mísia até o porto de Troade, que fica perto da Europa, hein? Troade. Um pouquinho para baixo, a gente retoma você lembra que tinha essa divisão, né? Não, eu vou te explicar por quê. Eu vou te explicar por quê. Aí ele até mentiu depois, mas uma meia-verdade. A gente fala meia-verdade, mas é uma mentira. Porque a gente não quer falar que Paulo mentiu, a gente fala, não, meia-verdade. Entendeu? Mas é por isso que a gente, quando eu falo para salvar a nossa pele, a gente pode, às vezes, não estou aconselhando. Não estou aconselhando. Mas isso, quando a gente sabe vai morrer, se fala, é melhor falar, puxa, eu vou explicar melhor quando a gente chegar lá. Isso até o porto de Troia. Então, esse aqui é o porto que vai lá, que você pode passar para a Europa também. Ou voltar para baixo, pelo mar. Então, naquela noite, então, na mesma noite, quando chegaram em Troade, que eles encontraram Lucas, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, então da Europa, em pé, lhe suplicava: venha para a Europa, para a Macedônia, ajude-nos. Então, a partir daí, ele fala: decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Então, concluíram entre os 4, agora com Lucas, eles tinham encontrado lá, mas não está bem especificado, né? Mas aqui depois ele fala assim, depois que no 10, né, depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos. Então, se foi ele que escreveu e ele falou que preparamos-nos, foi o Lucas que escreveu, exatamente, é por isso que ele fala aqui também, então decidimos, né? Mas como a gente sabe que é o Lucas que escreveu, então ele estava junto, senão ele não podia falar decidimos. Exatamente. Certo? Então, a partir daqui, de Troade, que ele começou a viajar com eles. Certo? Deus nos havia chamado para anunciar ali, as boas novas. É maravilhoso quando a gente sabe, né? Entende essas coisas. A Lídia de Filipe crê em Jesus, esse é o subtítulo. Embarcamos então em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia e no dia seguinte chegamos a Neápolis,
que está lá perto de... na Macedônia, perto de Filipo. Dali alcançamos Filipo, cidade importante dessa região, da Macedônia, da Europa, hein? E colônia romana. E ali permanecemos vários dias. Você vê como, para alguém que lê, mesmo várias vezes, eu vou falar, esse aqui um pouquinho eu vou ler. Dali alcançamos Filipe, cidade importante dessa região de Macedônia. Macedônia é grego na Europa, certo? E colônia romana, essa cidade é uma colônia romana, então ela é romana. Ela não é mais, ela é europeia, mas não é mais grega, é romana. E ali permanecemos vários dias. E isso é a Europa, já não é mais Ásia, certo? De antes eles estavam na Ásia. Aí, no sábado, saímos da cidade de Filipe, então, e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de orações. Sentamos nós e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Agora, vê o que ela era. Comerciante de tecido de púrpura. Esse negócio de púrpura, naquela época, era uma febre. Todos queriam esse tecido púrpura. Isso veio de mais para baixo. Veio lá do Egito, talvez. Então, essa mulher, ela era viúva, ela era comerciante, ganhava a vida com isso, vendendo púrpura. Então, ela tinha viajado para lá, para Filipe, para vender púrpura. Então, ela estava lá, chamada de Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração. Ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizado, quer dizer, abriu o coração, ele se converteu, hein? Foi batizado junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Aí ela fala assim: se concordam e creio de fato no Senhor, venham ficar na minha casa. Ela fala: vocês creem mesmo que eu me converti? Ela estava até duvidando que talvez eles não iam crer que ela tinha se convertido. Então ela fala: se vocês creem que eu me converti mesmo, venham se hospedar na minha casa. Disse ela e insistiu até que aceitamos. Então os 4 foram lá, se hospedar lá. Então eram os 4, hein? Aí a gente vê também, como a gente estava falando antes do culto, aqui a gente vê que ela era viúva. Por quê? Ou pelo menos não casada, certo? Ou solteira ou viúva. Mas não se fala do marido dela. Se fala que ela e mais a família dela se batizou. Quando tem um homem, sempre se fala. Em primeiro lugar, né? Isso, a cabeça. Então sempre se fala, quando a gente vê a conversão do carcereiro, depois, a gente vê que o homem é a sua família. Você e a tua casa serão salvos. Entendeu? Mas não é você, porque você se batiza, a tua casa é salva. Ela tem também que se batizar. Senão ela não é salvo, não. Você não salva toda a família, toda a tua casa. Assim por acaso. Hoje até salvará o teu filho e a tua mulher. Mas não toda a casa. Isso aqui ainda depende, hein? Eu acho. Então, ele insistiu até que então foram lá se hospedar. Certo dia, então, enquanto íamos ao lugar de oração lá perto do rio, onde eles encontraram essa mulher, a Lídia, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seu senhor. Ela seguia Paulo e a nós, os 4, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso era verdade. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Por que ele esperou vários dias? Primeiramente, ele não podia saber que ela ia insistir tanto tempo. Então, talvez as primeiras vezes ele duvidou, primeiro dia. Depois de uns dias, falou: mulher, você não é normal isso. Você pode parar, isso aqui é um espírito ruim. Apesar de falar isso, um espírito ruim.
porque depois acho que também ele Você ficou... vê, ela estava tipo, meio que profetizando, né? Tá Sim. falando uma notícia boa, né? É, exatamente. Você vê como o diabo se usa as coisas. Só que também ele ficou sabendo, acho que depois 2 dias. Isso. Aí ficou fácil, depois de mandar esse espírito embora. Quando os senhores da escrava, então, viam que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades, na praça do mercado. Aí, velho, Milene, você estava falando por que são esses dois. Estes judeus, Paulo e Silas, que vieram de Jerusalém, eram judeus. Agora os outros, o Timóteo eram gentios. Entendeu? O Lucas não era judeu. Eram gentios. O Timóteo era gentio e não teve que se circuncidar. Se lascou, hein? Então, não, mas peraí. Não, tudo bem. Vamos ver. Mas você está entendendo por que pegaram só os dois? Porque eram judeus. Né? Eles não eram gentios como eles. Aí eu acho também. Você já vê que já tinha uma implicância com os judeus e os gentios. Lógico. Uma divisão. Porque lá era, o pessoal era romano, né? Não, era grego, mas. Não, lá onde eles estavam era romano. Era gregos, era na Europa, era tudo grego. Era acima de Atenas, a Macedônia. Eles eram na Macedônia. Não, aqui no 20 eles falam assim, se alguns magistrados disseram, estes homens são judeus e estão... Mas é isso que eu te falei. Pregando costumes que a nós, romanos, não... Sim, por quê? Porque era ocupado pelos romanos. É colônia romana lá. O povo era romano. Não, o povo não era romano. Eles viviam, vamos supor, alguém lá do Tribunal Federal, que a gente conhece, fala agora, a gente invadiu vocês têm que seguir a nossa cultura. Entendeu? Vocês não podem mais adorar os seus deuses, vocês não podem mais, agora a cultura romana. Por isso que eu te falo, que, você vê, não era romano, era o império, fazia parte do império romano. Tudo bem, decretaram que era romano, mas continuava grego. Entendeu? Por isso, ele falava grego, não falava latino. Falava tudo grego lá, até as regiões da Ásia falavam grego, mas todas as regiões da Ásia também foram ocupadas pelos romanos, entendeu? Mas aí eles falam, não, você vê, porque isso foi, os romanos começaram a ocupar, os gregos, eles ocuparam toda essa região, que não era da Grécia ali, mais baixo, uns 300 anos antes, por Alexandre o Grande. 50 anos, aí depois de 250 anos de ocupação, por Alexandre o Grande, 50 anos antes de Cristo nascer, veio o Império Romano. Então, manda todas essas coisas de grego embora, mas a população continuava grega, você concorda? Só que eles tiveram que aceitar as leis romanas. Agora, o novo conquistador era romano, não era mais grego, entendeu? Então, eles falam, não, agora esses aqui eles estão ensinando outras coisas, que nós romanos não podemos aceitar. Mas eram porque tinha sido conquistado, entendeu? Isso era 100 anos depois da primeira conquista de conquistar o Império Romano, 50 anos de Cristo, antes do nascimento de Cristo. Cristo nasceu debaixo do Império Romano, não foi? Não tinha os romanos que estavam lá, o Pôncio Pilato que era romano, mas fazia só 80 anos, entendeu? Porque foi 50 anos antes do seu nascimento, ele morreu com 30 anos, com 83 anos. Aí, eles também agora, no ano 50, fazia 100 anos, entendeu? Que era romano. Mas era realmente, mas nunca foi anexada à Itália, por exemplo. Era sempre a Grécia. Mas sob como a gente fala, invasão romana. Né? Então, vamos continuar. Vou pegar o 19. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades, na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costume que nós, romanos, não podemos seguir, pois contraria nossas leis. Os romanos tinham como Deus, Zeus, esses deuses gregos, entendeu? Também. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas. Agora, você vê como o Marcos e o Timóteo ficaram calados quando eles foram pegos. Né?
Eles não falam, não, peraí. Quando arrastaram fora da cidade de Paulo, eles não falam, não, peraí, a gente está junto com eles. Pode pegar a gente também. Ficaram quietos, né? Lucas e Leão. Sim. Logo, uma multidão revoltada se juntou com Paulo e Cecília. Lá também ficaram quietos. E os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos, humilhados, no caso, né? Porque tiraram as roupas deles, e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, bem no meio, lá, prendendo-lhes os pés no tronco. Então, estava bem amarrado, hein? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Esses hinos geralmente eram salmos, né? Que eles cantavam. E os outros ouviam. De repente, houve um forte terremoto. E até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar, porque sabia que ia ser terrível para ele. Paulo, porém, gritou, não se mata, estamos todos aqui. Porque como não tinha energia elétrica, estava tudo escuro. Aí o carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Porque ele tinha ouvido cantar os salmos, louvar o Senhor. Então agora ele está se rendendo também a eles. Fala, o que eu tenho que fazer? Eles responderam, creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Agora, se a gente pega só esse pedaço, quer dizer, se eu creio, eu e toda a minha família também é salvo. Não é isso que está escrito. A gente vai continuar. Então, pregaram a palavra do Senhor a ele e a quem? E a toda a sua família. Mesmo sendo tarde de noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Todos creram, né? Todos creram. Todos foram batizados. Não é porque eu criei, foi batizado, que todos os outros também são salvos e não precisam se batizar. E não precisam crer. Mas isso é um pouquinho que é pregado às vezes, né? Se batiza, está escrito aqui, tem uma promessa, que você e a tua família será salva. Tudo bem, pode até pegar como promessa. Mas Com certeza, porque que eles vão se converter um dia. Mas não que eles vão ser salvos sem se converter. Entendeu? Você pode até ser uma promessa. Com fé tudo, você vai orar para eles um dia vão se converter. Mas, se não for, eles não são salvos. Certo? Dá um grande milagre, né? Sim, lógico. Imagina esses prisioneiros. Não, tudo se soltou. É milagre. É como da outra vez, quando as portas se abriram, o anjo foi junto com eles, né? Depois levou-os para... então, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. 34. Depois, levou-os para a sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas, ordenaram ao carcereiro, solte estes homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo, os magistrados disseram que você e Silas estão livres. Vão em paz. Agora, Paulo, no entanto, respondeu, peraí, eu vou te falar, tinha que ter coragem. Paulo, no entanto, respondeu, eles nos açoitaram publicamente, sem ser julgados. Isso aqui me lembra algumas coisas. E nós, que acontece hoje, né? As perseguições são grandes. E colocaram na prisão. E nós somos cidadãos romanos. Mas isso justamente é uma velha verdade, porque só Paulo tinha a dupla nacionalidade. O Silas não, entendeu? Ele não tinha a nacionalidade romana. Agora querem que vamos embora às escondidas. De maneira nenhuma.
que venham eles mesmos e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados e ficaram assustados, então, por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Só que o Silas não, ele era um judeu, sem ter a dupla nacionalidade, entendeu? Não, ele não era um romano, não via de Roma. Foram até a prisão, eles pediram desculpas. Então, os trouxeram para fora e suplicaram que deixasse a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa da Lídia. Você vê lá, a Lídia ela virou igreja. Sim, a casa dela já é o ministério. Já começou a igreja lá de Filipe, né? Uma delas, talvez. Ali se encontraram com outros irmãos. Era a igreja de lá. E os encorajaram, mais uma vez, e depois partiram. Então, o que a gente aprende com isso é que a gente nunca tem que fazer segundo o nosso coração. É querer ir onde tem um perigo, quando não é necessário. Tem tanta gente, quando a gente vê relatos, de gente que insiste em ir onde tem guerra, por exemplo. Onde tem outras. Aqui, ele fala, não vai lá para a Ásia. Não vão. Eles foram até a fronteira, mesmo assim. Não os deixaram entrar. Mas eles podiam falar, não, então a gente vai à noite. A gente passa pela fronteira sem eles nos ver. A gente vai evangelizar lá. Porque eles não conhecem a Deus, precisam conhecer. Não. Ele fala, não vão, vocês vão morrer, talvez. Não sei o que ia acontecer. Mas certamente não ia ser nada bom. E depois, quando os dois, o Timóteo e o Lucas, viram o perigo, eles se aproveitaram de ser gentios de origem, e não judeus. Entendeu? Falaram, não, calma aí. A gente é gentil igual vocês. A gente não é judeu. Esses dois são judeus, mas a gente não. Eles talvez não falaram esses dois. Mas eles se aproveitaram também da origem deles. E depois Paulo, para proteger o judeu Silas, que tinha viajado com ele, aí ele fala, não, ele é romano, nós somos romanos. Mas ele não era romano, o Silas. Então, a gente vê, em várias ocasiões, não é que a gente tem que mentir. Com certeza não, mas a gente não tem que ser mais realista que o rei. E não pôr aqui, peraí, eu sou corajoso, eu sou mártir, eu me mato por Jesus ou por Deus. Não é assim. Jesus, ele não está pedindo nossa vida física, ele está pedindo nossa maneira de viver, e não nossa vida física. Não vai adiantar nada. Se eles dois falavam, o Lucas e o Timóteo, eles falam, não, pode pegar a gente também, que a gente também acredita, é judeu igual a eles. Então eles iam morrer talvez, não ia adiantar em quê? Não ia salvar ninguém, não adianta. Então a gente não tem que ter esse negócio muito quadrado. Não, esse aqui não é renegar a Cristo. Tem nada a ver. Porque então Paulo renegou a Cristo, então sei lá quantas vezes, se for isso. Mas não é. Não é de longe, não. Até o Espírito Santo está advertindo ele de não ir. Então, aí que a gente vê que não é renegar a Cristo. Entendeu? É uma obediência até. Entendeu? Pronto, é por isso que isso é muito interessante. Agora, no 17, a gente vai ver todas essas cidades da Europa, que são gregas mesmo, claro, romanos, sob empório romano, mas que são... é também Éfeso, por exemplo, que está na Ásia, mas que a gente sabe que tem uma cultura grega tremenda, entendeu? Mas a gente vai ver Corinto, Atenas, vai ser bem interessante o 17. Essa segunda viagem de Paulo, ela foi muito, mas muito tumultuada, muito rica, hein? Em acontecimento e em conversões, em aberturas de igrejas. Então, vou agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem que o Senhor passou para a gente, Senhor, para ver